Opa, Coronel Fernando Montenegro, tudo bem? Bem-vindo ao Explanatal, o nosso think tank da Coluna Explanada e no nosso canal. A situação do Rio parece que é uma história que se repete. Na minha opinião, eu cobri política e polícia no Rio por 10 anos, nesses 30 anos de jornalismo. Gosto muito da cidade. E nessa minha lida com a cobertura de polícia no Rio, a gente tem visto alguns cenários se repetindo. Nós tivemos, naquela ocupação do complexo alemão, a qual o senhor comandou, uma operação de sucesso, né, aqui, se eu não me engano, há 15 anos atrás, e Foi agora essa operação. 2010 até 2012, tá? Depois da Perfeito. invasão, a gente ficou ocupando ali 19 meses. Foi uma ocupação social, bem lembrado, além da operação policial. E agora nós tivemos É, uma nova operação, que uma operação amparada na lei. Infelizmente, houve confronto policial e a polícia ela está preparada para prender quem se render e para neutralizar oponentes, opositores. Enfim, a primeira pergunta que eu deixo para o senhor: o Rio, as autoridades do Rio estão enxugando gelo? A polícia está enxugando gelo? Essa cena pode se repetir novamente daqui 2 ou 3 anos? essa é uma pergunta que eu acho que ela tem uma percepção muito rasa do problema, sabe? Por favor, não Porque. repita. Oi, tá ouvindo? Sim? Tá, então, a gente tem um ambiente ali que é um campo de batalha tridimensional, tá? Ou seja, se você fala do confronto da polícia, das Forças Armadas, ocupando um território, controlando a população, você está falando só da dimensão física do campo de batalha. Esse campo de batalha ele tem mais outras duas dimensões, que é a dimensão humana e a dimensão informacional. Isso está num dos manuais militares nossos do Exército, tá? Então, o campo de batalha ele tem a dimensão humana, né? E assim, quando a gente está falando aí da operação, a maior parte das análises, ela começa falando da dimensão física, que ela visa o que é interditar o apoio externo do Comando Vermelho, negar a liberdade de ação dos grupos armados ali na região, desmantelar a estrutura, digamos, paramilitar, né? Do Comando Vermelho, neutralizar os combatentes, recolher as armas, é, digamos, até priorizar os alvos do sistema logístico dele, ver ali onde é que ele faz indolação de droga, recolher a droga, né? A capacidade dele de comando e controle, que ela é materializada justamente pela o sistema de comando dele, né? Usando drones, usando rádio para comunicação, a hierarquia deles. Aí você tem ainda nessa dimensão física o provimento da segurança da população local, que é uma das finalidades ali da operação policial, por meio de prática de policiamento comunitário, polícia cidadão, que não vinha sendo feito, porque a polícia não podia entrar lá dentro. Então, a gente está falando aí da dimensão física, tá? Mas tem outras duas dimensões, né, que é a dimensão humana e informacional, que as pessoas falam delas sem saber que estão falando. E é um outro tipo de combate, porque toda operação militar, o policial, ela tem que visar sempre um tripé da legalidade, da moralidade e da legitimidade, tá? E quando entra para falar na moralidade e na legitimidade, você passa a combater no que a gente chama de dimensão informacional, que é uma outra das dimensões de combate, que é onde entra justamente o controle da narrativa, a guerra de narrativa, ou seja, o governo do Estado, né, se ele tiver realmente interesse em combater isso, ele, além das ações policiais, ele tem que ter uma campanha agressiva de comunicação estratégica, justamente para poder buscar legitimidade, para oferir a credibilidade nas operações, né, para ele poder ter iniciativa nas ações e até a Isso primazia está acontecendo da. neste momento lá? O Olha, governo está errando ou não nessa questão da defesa do existe, governo? existe um esforço nisso, mas o esforço contrário é muito maior, porque, de maneira geral,
a esquerda ela domina, né, a dimensão informacional no Brasil. Isso desde ali da década de 60, quando eles ocuparam a academia e passaram a formar a cabeça dos jornalistas, e hoje já estão atuando até no jardim de infância, né, até 15, 20 anos atrás, eles estavam só na faculdade, agora eles fazem lobotomia no nível, no ensino médio, no ginásio, até nas crianças, vem com com um monte de cartilha aí para criança. Então, a dimensão informacional, ela além desse controle da narrativa, ela tem também a parte do controle cultural, que visa aí combater, por exemplo, ele tem que tentar combater a autonomia, que contribui para o avanço das ideias. Oi, tá me ouvindo ainda? Sim. Oi, é que sumiu tua imagem, tá? Das ideias subversivas, ou seja, eles têm um controle cultural em cima do funk Estou ouvindo, proibidão, pode continuar, só sai do... que, que a sua imagem some, aí eu achei que pudesse ter cortado aí a transmissão, né? Então, assim, a parte do avanço das ideias subversivas, né? Práticas delituosas, isso tudo é estimulado com esse controle cultural, que ali tem tipo, uma espécie de microcultura na favela, né? Com o funk proibidão que fica tocando, fazendo aquela doutrinação na juventude, né? Então, a gente tem que, por exemplo, fortalecer os valores éticos e culturais, mas está tendo aí uma distorção disso, né? E no Brasil está de uma forma bastante acelerada, tá? Além disso, ainda dentro aí da guerra informacional, você tem um controle ideológico, que é, o Estado ele tem que procurar desconstruir o que se chamaria aí de proselitismo radical, ou seja, a pregação ideológica que a gente vê acontecendo na imprensa, né? É só você olhar aí, eu já fui até comentarista de segurança da Globo, quando eu morava no Brasil aí, 11 anos atrás. Hoje em dia, as pessoas que estão lá não têm nada a ver comigo, né? Um pessoal até com um aspecto físico meio esquisito, já dando um viés de ter outro tipo de entendimento das coisas. E quando ocorre evento desse tipo, né, aparece um monte de especialista no dia seguinte para falar um monte de baboseira. A segurança pública é uma coisa no Brasil que todo mundo se arvora do direito de dizer que é especialista. O Brasil é muito mais sério, por exemplo, quando bota alguém para comentar futebol, UFC. Aí o cara tem que ter um background, ter sido juiz, né? No mínimo bandeirinha, o cara tem que ter sido ali para ser comentarista de futebol, né? O treinador de futebol, né? O técnico, o cara para ser comentarista de UFC, você chama ali o Popó, um cara que foi campeão de judô olímpico, ou um ex-campeão, uns Gracie da vida. Agora, para segurança pública, qualquer um eles convidam para ser comentarista, né? Sociólogo, então é complicado. E isso está dentro da dimensão informacional. Ou seja, a gente tem que buscar, como Estado, deslegitimar o discurso social do Comando Vermelho, né? De que a luta armada é uma coisa legítima, que eles são vítimas da sociedade. Mas, em paralelo, é lógico que é necessário oferecer alternativas legais que sejam legítimas para uma reivindicação social de um sistema político. Agora, é complicado, porque vai um político, por exemplo, que seja contrário, né, à ala do PSOL, esse tipo de gente aí, para fazer uma campanha dentro de uma favela. O cara não consegue entrar lá sem segurança, né? Então, por exemplo, quem sabe se o Lula tivesse ido lá junto, ou o Dino, né, que fizeram um desenrolo lá para entrar na favela sem segurança, será que se eles tivessem ido junto teria tido confronto? Mas será que eles iam pedir para os caras entregar a arma? Iam pedir para os caras se entregar? Será que isso ia acontecer? Então a gente vê que tem um componente político muito forte. Assim, e aí eu estou falando da dimensão informacional do campo de batalha, tá? Agora tem ainda, digamos, a dimensão humana, que é uma outra dimensão. Então, essa dimensão humana tem a ver, por exemplo, com o controle social da população, ou seja, não pode permitir ao Comando Vermelho que ele continue prestando atendimento às demandas básicas da população. Como é que ele faz isso? Ele É, sequestra as capacidades do Estado, que são organizadas com o dinheiro dos impostos da gente, e ele passa
a gerenciar aquilo. Ou seja, ali na comunidade, ele decide quem pode ter água, quem pode ter energia elétrica, quem decide é ele, mas o Estado que fornece, né? Então, se você tem Sobre uma... essa. Me ouve? Oi? Alô? Oi, Quer falar o Pedro. quê? Sobre essa questão dessa tridimensionalidade, eu queria saber onde que entra a questão financeira, porque é evidente que a operação asfixia o dinheiro do Comando Vermelho, mas quais são as outras formas para cortar o funcionamento financeiro, que é onde está o coração do Comando Vermelho, de drogas que vêm de outros países, armas importadas e tal, como que faz para cortar o poder financeiro do Comando Ok, Vermelho? bom, então eu vou chegar lá. A parte econômica era a última que eu ia falar, né? Você me interrompeu aqui. A dimensão humana tem ali três componentes, basicamente, a parte social, a política e a econômica, tá? Então eu estou falando aqui para você da social ainda. Então, na parte social, você começa ali por negar a eles a capacidade de atender as demandas básicas da população e começa até com clientelismo, e aí o próprio dinheiro que eles ganham, eles usam para fazer aquela média, ou seja, eu dou dinheiro aqui para você comprar remédio para tua mãe, como se ele fosse gente bom, mas é o dinheiro do crime, o dinheiro da droga, o dinheiro que vem do controle territorial armado, que é outra coisa que eu vou falar depois, tá? Ou seja, eles passam, além de sequestrar as capacidades do Estado, eles passam a assumir as funções sociais do Estado de atendimento às demandas básicas da população local. Então, é necessário desarticular essas estruturas paralelas de poder e esses mecanismos que eles colocam de controle da população. Então, por exemplo, a sua mãe teve um ataque cardíaco, vai pedir ambulância. Se você não tiver nas graças do sujeito lá, a ambulância não pode subir, né? Então, a ambulância que entra na comunidade é para atender quem eles autorizam que vá. Então, eles acabam controlando isso daí. Tem ainda na dimensão humana, tem a parte do controle político, né? Então, eles têm um controle político na população, ali, em cima da tomada de decisões, do nível local, fazem ali a sua chantagem. Então, é necessário aí que o Estado procure promover a inserção igualitária da população, e isso não é uma coisa tão simples, né? Porque a gente tem um monte de político puxando para trás, e ainda tem um componente da justiça que ainda vou falar lá na frente. E a população ela deveria ter ali realmente uma capacidade de ter uma representatividade, e não votar em quem eles mandam. Agora, vamos lá, na parte do controle econômico, que é um dos pilares aí da dimensão humana, entra aí a necessidade de suprimir as práticas ilícitas do crime organizado local. E essas práticas ilícitas, elas estão muito além de apenas vender droga. Então, hoje em dia, eu considero até que você falar narcotráfico, ele é até inadequado, porque o narcotráfico ele não dá mais tanto dinheiro assim no Brasil. É melhor para eles mandar a droga aqui para a Europa, como eles têm feito, que dá muito mais dinheiro, porque aqui vale muito mais grana, do que ficar vendendo droga no Brasil, apesar de que eles vendem, lógico, porque sempre tem gente querendo comprar. Mas o grande negócio atualmente é o que se chama de controle territorial armado, ou seja, é um enclave de microsoberania. É praticamente um mini país dentro do país, né? Porque se você for entender o que se fala ali na teoria geral do Estado, né? A teoria geral do Estado ali depois da Guerra dos 30 anos ali, a Paz de Westfália, foi definido que ali o Estado ele mudou a concepção do Estado. Então, o Estado, como a gente entende hoje em dia, é uma coisa que vem ali do século XVII, né, 1600 e alguma coisa. Vem ali, tem dois componentes materiais, que é justamente o território e a população, tá? E aí vem o pacto social. Sobre esses dois elementos materiais, o Estado exerce a soberania. E essa soberania tem que ser una, indivisível, inalienável e etc. Tá? A soberania
ela é exercida, tem que ter uma troca. Então, qual é a troca? O Estado ele tem que prover àquela população, àquele território, né, o bem comum. Ele tem que promover isso para a população. Só que é, isso não acontece. Justamente que eles sequestram isso daí ali dentro. Ou seja, você tem uma região territorial em que quem exerce a soberania é uma gangue territorial e, além disso, é, quem promove o bem comum ali dentro, né, nesse pacto social ali, é a facção. E eles promovem do jeito que eles querem. Eles têm as regras deles, né? Eles impõem o, o, o controle normativo, né? E com isso eles detêm o controle efetivo, né? Então eles fazem, eles promovem ali o bem comum através do sequestro das capacidades do Estado, como eu já estava explicando, e é assim que eles vão fazendo. Então, esses enclaves de microsoberania, que são quase mini país, quando a polícia entra lá, é, digamos, parecido como se fosse invadindo um país. É o Estado brasileiro tentando recuperar a soberania, só que no meio disso aí tem um monte de gente, né? Que é a população ali. Então, eles não são cobrados em nada pelas nossas leis, particularmente em cima do que eles fazem ali dentro. Fica ali uma discussão no campo das ideias, da sociologia, mas as pessoas não conseguem ter essa leitura e esse entendimento. E o problema ele se complica mais quando entra, digamos aí, nesse componente humano aí, você tem, por exemplo, uma alerge, né, do Rio de Janeiro, você tem cerca de 55% dos deputados envolvidos com corrupção ou gangues territoriais, né? E se você for ver também, tem vereador, né? Então, são vários componentes ali só na LERJ, né? Se você for ver para deputado federal, com certeza tem outras pessoas com esse esquema. Então, na época que a gente estava lá ocupando, a gente ficava sabendo que o, ia político lá de tudo quanto é viés, né? Para pedir voto para o dono do morro, né? Lógico, isso que tem sempre uma contrapartida, tá? Ô, E Romero, a gente não pode deixar de fora o componente hum, jurídico, mas vamos lá, fala aí. é nessa etapa que eu quero entrar. Nós temos aí talvez uma judicialização dessa operação ou não? Por quê? Uma coisa é a guerra ideológica nas redes sociais, enviesada para os progressistas de esquerda, que acham um absurdo e tal, mas outra coisa é o Estado, numa operação legal, defendendo a sociedade, porque eu sempre critico, como jornalista e como cidadão, aquele que vai para a internet reclamar da polícia, vilanizar a polícia, mas na hora que acontece alguma coisa de violência com ele ou perto da família, ele corre para a polícia para pedir socorro, não para o traficante. Né? Então há muita hipocrisia. Se eu estou certo nessa avaliação, sim. Agora, sim, chegou o Alexandre de Moraes, o ministro que está pegando tudo hoje na STF para resolver os problemas do Brasil, segundo conta aqui. Precisava chegar ao STF? Só antes de você responder, te dar uma informação, que o nosso link começou um pouco mais cedo. Nós geramos um segundo link para mais 40 minutos de pergunta. Então, se cair, a gente vai emendar, depois a gente edita o vídeo. Por favor. Tá bom. Bom, então, o que eu estava falando, a gente tem que entender que é um combate em três dimensões, e uma dimensão interfere na outra, tá? E eu entendo que essa componente da lawfare, da guerra jurídica, ela se enquadra ali, misturando ali a dimensão humana em dimensão informacional, mas interferindo na dimensão física. É um outro fator ali, outsider. E ela tem muito a ver com, por exemplo, é, a doutrinação político-ideológica que vem sendo feita nas faculdades do Brasil, particularmente nos cursos de humana e, por que não dizer, no curso de direito, que você passa ali praticamente o primeiro ano todo falando em Foucault, que dizendo que punir é ruim, que punir é mal, né? Então, quem segue carreira jurídica já vai com uma cabeça enviesada.
já faz o curso todo e quando ele termina, ele acha que o policial é malvado, já tem má vontade com a polícia, má vontade com as Forças Armadas. Então, a pessoa que vai seguir a carreira jurídica ali, naturalmente, né, vai sendo bombardeada desde o começo com esses tipos de ideias. E depois o sujeito vai ser defensor público, vai ser promotor, vai ser juiz, né? Então, isso é uma coisa que acontece, a dimensão informacional, né, agregando ali na guerra jurídica, interferindo depois na dimensão física com decisões. Então, como é que isso interfere ali? A polícia tem lá um desgaste enorme para prender um traficante, né? Normalmente, quando você prende um sujeito, ele já cometeu dezenas de delitos antes, ele não é preso só por um, mas a polícia, para prender redondamente, ela tem que seguir um rito. Mas aí, por exemplo, o... foram cerca de 10 mil habeas corpus para traficantes só no passado, concedidos pelo STJ, foi acho que 9.300, se não me engano, e o STF foi mais de 5.000, de 550, tá? Então essas duas cortes superiores concederam aí praticamente 10 mil habeas corpus. Eu não estou nem falando das outras cortes inferiores, tá? Ou seja, a gente tem a polícia que mais prende no mundo, mas você tem a justiça que mais prende no mundo. Primeiro porque as nossas leis elas oferecem brechas para que isso ocorra. E segundo porque a formação jurídica do pessoal é enviesada. E terceiro, porque o poder econômico do crime hoje ele tem capacidade de financiar jovens ambiciosos para fazer a faculdade de direito e depois paga o cursinho dele, aí ele vai fazer concurso para promotor, para juiz, etc. Então, é, por que não, né, dizer que isso não é impossível, né? Às vezes são coisas que são assinaladas e a gente sabe que a nossa lei ela é muito leniente em relação à corrupção no judiciário. Eles são uma casta à parte. A maior punição que eu me lembro de já ter visto de um juiz foi ele ser aposentado com proventos integrais, perdendo as gratificações dele do serviço ativo, né? Então, assim, o crime compensa, né, para esse tipo de coisa. A gente tem aí vários juízes, etc., que eles têm ali em paralelo uma coisa que talvez seja moral, seja legal, mas é imoral, né? Tem escritórios paralelos ali, geridos pela esposa, pelos filhos. Então, eles participam ali de decisões, aquilo ali vira um balcão de negócios, às vezes é uma causa que cai num juiz ali que é colega dele, né? Seria uma ingenuidade franciscana você achar que eles não se falam para pedir favorecimento. Então a gente tem coisas que são legais no nosso sistema, mas são imorais, né? Então o componente nosso do judiciário, ele acha que hoje é uma das maiores ameaças que tem a nossa democracia, por conta das interferências. Isso eu estou falando só aqui no nível criminal baixo, tá? Porque tem um colega meu lá da Paraíba que ele tem uma frase que é muito interessante, né? Fala assim, é, os, os, é, é, os bandidos que mais nos incomodam nós chamamos de pé de chinelo, mas os mais perigosos nós chamamos de Vossa Excelência. Então, tem muita profundidade, porque a gente fica aqui falando do bandido pé de chinelo, que é solto, o traficantezinho e tal, mas os mais perigosos, infelizmente, no Brasil, a gente chama de Vossa Excelência, né? E então A gente você está tem precisando aí. de uma reforma no Código Penal, né? E O Brasil precisa. Processo Penal e Criminal. CPC e O, Bra- CPP. o maior problema do Brasil é moral e ético, tá? Em todos os níveis da sociedade, né? Então, enquanto não tiver uma mudança nisso, vai ser muito difícil. Porque, por exemplo, aí a DPF 635, né? A DPF 635 é uma forma de você favorecer a criminalidade e você favorecendo aí a criminalidade através da proibição, né, ou restrição da polícia poder fazer operações nas favelas, a gente viu foi uma expansão da área de controle territorial. Assim, o
pessoal fala assim com uma certa frieza, né? Ah, controle territorial. Controle territorial é o seguinte, cara, você está colocando ali mais centenas, milhares de pessoas que vão passar a ter sua vida gerida por uma facção é, de crime armado, uma gangue territorial. É isso, né? E o Alexandre, quer fazer uma pessoal. pergunta? Por favor, continua. Pode continuar, Coronel. Tá, então, é assim, ainda estou falando aqui agora do componente da guerra jurídica, tá? Que ele é bem complexo. Fique Então, a gente tem aí, à vontade. dentro dessa guerra política, da guerra jurídica, né? Ela interfere, por exemplo, assim, eu falei de venda de sentença, né? Concessão de habeas corpus para milhares de traficantes, né? E será que aí no meio não tem habeas corpus vendido, né? Por juiz, né? É, é bem possível que da gente achar isso, né? Que não seja só ideológico da cabeça do juiz, né? Que não seja apenas brecha da lei, entende? A média de um bandido preso portando fuzil hoje no Brasil, se não me engano, é 8 meses. O cara fica preso só 8 meses. Isso em qualquer lugar do mundo é terrorismo, o cara pega prisão perpétua, né? Você, no Rio de Janeiro, você recolhe, né? No último ano, se não me engano, foram 700 fuzis que foram tomados do crime organizado, tá? O Rio de Janeiro não fabrica nenhuma arma, nenhuma munição, não, não tem nenhum pé de maconha, nem de cocaína, mas é um entreposto comercial disso daí que é guardado aí com unhas e dentes. A gente tem aí vários dispositivos legais, né, que são judiciais, ou seja, a audiência de custódia, que é quase um atendimento VIP ali para o bandido, se conseguir ali, ele enfia a cara na parede, quebra o nariz e diz que foi um policial que deu um soco na cara dele, o juiz vai perguntar se ele foi bem tratado, ele diz que não, e aí ele Exatamente. vai ser solto. Então, às vezes você faz a operação, leva um trabalhão para conseguir prender o cara, e o cara vai solto, né? Tem ainda o auxílio reclusão, ou seja, o bandido está preso e fica depositado na conta dele todo mês mais do que um salário mínimo, né? Ao invés de você fazer como outros países que botam o sujeito para trabalhar, para pagar os custos de manutenção da vida dele lá dentro, a alimentação, a manutenção do sistema, não. A quem paga imposto ainda vai dar um auxílio reclusão para o sujeito, tá? E você tem ainda dentro do componente jurídico a parte como é que eu vou dizer aqui? É, eles conseguem fazer baixas na capacidade logística operacional da polícia sem dar nenhum tiro. Então, eles fazem isso como? Dar uma canetada e proíbe, por exemplo, o uso de helicóptero, que é um vetor que favorece bastante, né, a segurança da polícia, a segurança da população, a melhoria da qualidade da operação. Está proibido o helicóptero, né? Você tem a proibição, às vezes, de utilização de armamento ou de viatura que esteja sob a posição de ter uma perícia técnica porque estava envolvido em algum tipo de operação. Então você subtrai da capacidade logística da polícia armamento, você subtrai viatura, você proíbe policial que está com inquérito policial militar, né, nas costas de participar de operação. Então é muito complicado. A segurança jurídica dos policiais ela é muito, muito rasa, né? E a gente tem o nosso pessoal do Brasil tem participado, né? Tem um evento que ocorre na Colômbia, pelo menos nos últimos 2 anos houve um evento lá sobre lawfare, sobre guerra jurídica, aconteceu em Bogotá, na Universidade Externado, e nós tivemos, né, algumas das estrelas do evento foram brasileiros, né? Magistrados brasileiros foram lá. E é um evento que a participação maciça ali da esquerda do mundo, né? Esquerda na América Latina, o pessoal entendeu que a guerra jurídica ela consegue ter excelentes resultados. Então ela atua aí no campo criminal, mas ela expandiu, né? E dentro dessa guerra jurídica você veja aí o Alexandre de Moraes avocando para si poderes que ele não poderia ter,
mas a gente vê aí uma covardia generalizada de um monte de gente em volta, de outros ministros das Forças Armadas, me parece, às vezes. Não sei, quer dizer, esquece aí as Forças Armadas, que eu não quero ficar falando muito nisso, não, que me dá problema. Mas você vê outros segmentos da sociedade, né, que deveriam ter uma voz ativa e tem respaldo democrático para isso, como o nosso Senado, Mas se calam, né? né? O nosso Congresso, né? Porque antes das Forças Armadas, quem deveria estar agindo Coronel, era o Senado e o Congresso, entende? Então, antes disso, você eu, tem aí o Alexandre Moraes ameaçando agora o Cláudio Castro, que fez essa operação. Então, assim, esse componente jurídico ele é muito forte. Estava falando justamente, a guerra jurídica, ela faz parte aí do tipo de guerra que a gente vive hoje em dia, que é a guerra híbrida, né? Então você tem combates em vários domínios, né? Você tem combate no mundo cibernético, no mundo jurídico, você tem, por exemplo, ameaças, químicas, biológicas, né? Então existe toda essa dinâmica. E dentro do conceito jurídico existem várias sofisticações, né? Então a gente tem no Brasil a audiência de custódia, que é uma coisa feita ali para dar uma agilidade na nossa justiça, mas acabou sendo praticamente um instrumento de desencarceramento. E a gente tem algumas até narrativas distorcidas, né, falando que tem, sei lá, 700 mil presos no Brasil, mas na verdade eles colocam contabilidade aí quem está em prisão domiciliar, em quem está com tornozeleira eletrônica, o que seja que é uma inverdade, né? Até uma incoerência, que a pessoa não está encarcerada. É, também, dentro desse conceito aí de guerra jurídica, existe um estudo de como fazer uso disso. Normalmente são segmentos de esquerda que tem usado mais isso, e tem tido, por exemplo, já pelo menos nos 2 últimos anos teve na Colômbia, na Universidade do Externado, em Bogotá, um evento sobre guerra jurídica, e ali eles dão ali uma conotação mais social, só que não é bem isso que acontece. É, digamos, muitas vezes ali as estrelas do evento são juristas brasileiros que vão lá. O Brasil talvez seja um dos principais laboratórios do mundo de como se usa a guerra jurídica, porque você hoje com a guerra jurídica você consegue dar baixa na capacidade logística e de combate da polícia, sem precisar matar o policial ou destruir o negócio. Você dá uma canetada e aí está determinado, por exemplo, que um armamento, ou um blindado, ou uma viatura que tenha que passar por uma perícia, né, técnica, porque estava ali num evento de uma ocorrência, aquilo ali não pode ser usado operacionalmente, né, até que a coisa caminhe. Você tem até às vezes policiais que estejam com determinados status ali envolvidos em inquéritos policiais, eles também são afastados da parte operacional. Então você reduz até o poder de combate da força policial com isso. Um outro exemplo é a proibição do uso de helicóptero. Então é como se você tivesse, por exemplo, sei lá, um inimigo tivesse tacado uma bomba e matado ali um monte de policial, destruído viatura. Só que não, tem que estar parado no pátio e o pessoal não pode participar, não pode usar arma, né? Não pode usar. E já tem as proibições naturais, né? A polícia não pode usar calibre, por exemplo, .50, não pode usar drone para bombardear ninguém. Mas o bandido, ele não respeita nada disso, né? Então ele usa calibre .50, que fura a blindagem do caveirão, ele pode usar o drone para atacar explosivo em cima do policial. Então, assim, você tem um componente jurídico, né? Não sei se eu falei ontem, o STF e junto com o STJ, eles concederam quase 10 mil habeas corpus para traficantes só no passado, né? Isso sem falar as outras cortes inferiores, mas as duas cortes superiores concederam isso. Você tem aí vários magistrados em que sendo investigados, né, particularmente no Rio de Janeiro, por desvio de conduta, por venda de sentença.
E a gente sabe que a justiça ela é muito leniente com magistrados, né? O máximo que eu já vi até hoje é o sujeito ser obrigado a ter aposentadoria compulsória e ir para casa com os rendimentos integrais, coisa que não acontece com o policial, né? O cara é expulso, fica com a mão na frente e outra atrás, ainda vai gastar todas as economias dele para pagar advogado para se livrar de processo jurídico para não ser preso. Então, a gente tem uma justiça que é a mais cara do mundo, a mais ineficiente do mundo, né? Então, o componente jurídico é uma coisa assim que a gente tem que levar em conta. Teve aí a tal da DPF 635 também, uma canetada lá do Fachin, proibiu, né? Proibiu não, né? Restringiu, burocratizou ao máximo a possibilidade de fazer operação em favela. Então já vinha sendo cantado desde lá de trás que isso daí iria fortalecer, né, o controle territorial, fortalecer belicamente ali os as gangues territoriais e que depois para retomar iria ser necessário mais violência. Isso tudo foi alertado lá atrás, né? E a gente sabe que no Brasil a pessoa faz isso e depois ela não responde por isso, né? Ou seja, você tem um ministro que tomou uma decisão dessa, foi alertado que isso ia dar problema, ele ignorou e ele não vai responder por isso, né? Então, esse componente jurídico é muito importante de se levar em conta. Um outro exemplo que tem justamente interferência no componente operacional jurídico, né? Por exemplo, o bandido, quando ele combate com um outro bandido que está na disputa territorial dele, ele combate até morrer se ele não tiver como fugir, porque ele sabe que se ele for capturado ele vai ser trucidado, vai ser torturado com requinte de crueldade e depois ainda vai morrer, né? E quando é com a polícia, não. Com a polícia, eles atiram até acabar a munição e se não dá para fugir, ele se rende, né? Por quê? Porque ele sabe que a polícia tem um enquadramento legal, né? Toda uma parte aí de postural ali deles que eles têm que seguir o rito, né? Para poder prender alguém. E a gente tem no Brasil recordes de pessoas que cometem aí dezenas de crimes, centenas de crimes, e lá na frente é preso e o juiz manda soltar. Lá na frente é preso e o juiz manda soltar, né? Então, a gente tem, por exemplo, até por conta da guerra jurídica, né? A média, até uns 2 anos atrás, de que um bandido que era preso com um fuzil ficava encarcerado, era 8 meses, né? 8 meses, um sujeito com fuzil. Isso é inconcebível. Agora, você tem dentro do mesmo país, você tem pessoas que estavam lá com a Bíblia na mão, rezando, estão presas, classificadas como terroristas. Então, a gente tem uma dicotomia em que pessoas armadas que promovem o terror, promovem violência, existe uma resistência ao enquadramento dessas pessoas como terroristas, e você tem outras pessoas que foram presas desarmadas por conta de estar fazendo ali tá no seu pleito aí de mostrar sua opinião, de fazer protesto, porque não acharam que tinha transparência no processo eleitoral, e aí é, estão presas lá há mais de um ano e pronto. Então, assim, a gente percebe aí que o entendimento, existe uma politização nesse assunto no Brasil, né? E essa politização, ela não permite que a gente avance nas políticas nem nas ações. Então, eu acho que se a gente começasse hoje a fazer tudo certo, talvez demorasse algum tempo para resolver. Mas a gente não está fazendo tudo certo. A gente vê algumas pessoas fazendo algumas coisas e outras remando para trás. Então, a gente, por exemplo, lá, quando eu estava na ocupação do Complexo Alemão, a gente ficou lá é, 19 meses e conseguimos pacificar, não tinha mais bandido andando armado, não tinha mais banca de vender cocaína no meio da rua, qualquer um podia entrar lá dentro e sair sem ter medo nenhum de ser assaltado, de ser refém de nada.
Só que quando a gente saiu de lá, os policiais que foram colocados lá não tinham meios, não tinham recursos, não tinham segurança jurídica para atuar, não tinham nada, né? E aí, logicamente, o Comando Vermelho acabou retomando o território e com a DPF 635 eles simplesmente se reforçaram ali naquilo, né? Realmente. Então, É. Coronel, assim, só nesse ponto aí que o senhor falou a respeito da sua atuação no complexo, né, do Alemão, eu queria voltar um pouquinho para a gente entender a sua opinião a respeito das diferenças, né, que a gente via nas operações naquela época que o senhor atuou para agora. Como o senhor falou, essa questão das dimensões, né, principalmente a informacional, a humana, estão muito mais evidentes agora, né, pelo menos assim foi o que eu compreendi pelo que o senhor falou. E eu queria saber no seu ponto quais são as diferenças que o senhor vê das operações da época que o senhor atuou para agora, com essas dimensões tão evidentes, com a questão jurídica também que o senhor falou, porque isso também, né, como a gente viu, influencia bastante no cenário dentro das favelas, na operação, na atuação dos policiais, da segurança pública num todo. é, a verdade é que hoje em dia uma vitória na dimensão física, ela não garante a vitória na percepção do resultado de uma operação. Porque se você não conseguir ter uma vitória na dimensão humana e na dimensão informacional, a percepção que vai ficar daquilo ali é negativa. Então, isso só acontece por conta do predomínio, né, do controle da narrativa, dos órgãos de imprensa, de divulgação, da academia, onde são formadas as cabeças das pessoas. Então, por exemplo, a gente vê isso bem nítido hoje no Brasil, né? Porque grupos de terroristas que sequestravam aviões, sequestravam embaixadores, que colocavam bombas, né? Faziam ataques armados, combateram de arma na mão, é, tentaram instalar um foco de guerrilha no Brasil, na Amazônia, em outros lugares. Esses grupos que promoviam o terrorismo, eles foram derrotados pelas armas, mas por conta do controle da academia, justamente das universidades, né, da narrativa e da anistia, né, ampla, geral e restrita que o presidente Figueiredo concedeu, esse pessoal voltou, passou a controlar a dimensão informacional e nos últimos 40 anos, eles mudaram a percepção das pessoas, né? Ou seja, eles controlam a narrativa, a parte da cultura eles controlam, os artistas todos ganham dinheiro para fazer isso. Você vai ver aí quem tem mais visibilidade hoje no Brasil, né? Se o cara não era, ele adere porque ele quer ganhar dinheiro, né? Então você vê Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, é, aquela outra Daniela Mercury, né? Então, esse pessoal todo, ele adere. Talvez até eles nem acreditem nisso, porque não é possível, uma hipocrisia, mas ele adere porque ele ganha dinheiro fazendo isso, né? O próprio Wagner Moura, né? Ele foi lá, o Capitão Nascimento, mas ele foi cooptado, então ele ganha 3 milhões para subir no trio elétrico, fazer uma dancinha ali, e pronto, com isso eles não têm nem risco no negócio deles, porque o cara vai fazer um show, ele ganha o dinheiro antecipado e ainda fica com a bilheteria. E a Lei Rouanet ela é uma lei feita para você financiar quem está em início de carreira, né? Mas não, então o pessoal faz o que quer. Então, assim, nessa dimensão informacional, ela que vai determinar a percepção das pessoas, né? E tem, logicamente, que ser feito um investimento maciço do governo do Estado para alterar a dinâmica do controle econômico, político e social, aí já tá na dimensão humana, né? Desses territórios. Porque esses territórios, eles têm aí por exemplo, ali na dimensão econômica, né? Você tem toda uma economia marginal que funciona ali dentro que é viciada, né? E se o jovem ali, ele, se você consegue anular a possibilidade dele de ganhar dinheiro participando daquilo, e você consegue, digamos, socialmente anular o status que ele tem por fazer parte de um grupo armado, porque ali dentro tem uma hierarquia, né, social de poder em que o sujeito
que anda armado, ele socialmente ele está ali com mais poder na hierarquia, as meninas se interessam mais por ele, e aí ele vai poder bancar um não sei o que lá para ela. Então você tem ali uma dinâmica econômica que interfere na dinâmica política, né, a parte do controle armado, e também na política você tem, digamos, a própria determinação para que as pessoas de lá votem nos candidatos dele, né? Então, isso é a dimensão humana. Então, se você não conseguir alterar a dimensão humana e a dimensão informacional, é muito difícil. Então, ou seja, vai ficar sempre aquela leitura ali, olha, mas morreram tantas pessoas. Tá, mas se as pessoas entenderem na dimensão informacional que, pô, que no, vamos assim, o bandido não poderia ter reagido, o bandido não podia estar armado, o bandido não pode controlar o território, a polícia tem que entrar onde ela quiser, onde ela. Então, se você mudar essa percepção, você vai começar a entender, não, o bandido morreu porque ele confrontou, porque ele reagiu, né? E isso ocorre como? Poxa, os caras vão continuar agora aí tocando música de funk, dizendo que o cara era o herói, que morreu ali porque era o cara da comunidade. Você tem que alterar essa dinâmica informacional que altera tudo, entende? Então é uma leitura muito rasa você ficar fazendo só a consideração ali referente a quantas toneladas de maconha foram apreendidas, quantas armas e quantos bandidos foram presos, quantos foram mortos, né? Porque isso daí, se não for passada para a população uma percepção de que foi positivo, de que o bandido não pode controlar o território, que eles morreram porque reagiram, etc., aí a gente consegue dizer um balanço positivo, né? Mas a percepção é isso. E nisso a imprensa, os veículos de comunicação, eles têm uma participação muito importante, né? Mas você tem segmentos da sociedade que são financiados pelo crime, né? Então, eles hoje, com o poder econômico, eles têm condições de financiar jovens para estudar, para fazer curso de direito, para fazer seguir carreira jurídica, para passar no cursinho, fazer, entende? É, essas coisas todas. Eles têm condições de fazer, têm condições de financiar campanha de, de políticos, né? Então, eles têm condições de fazer isso daí. Então, assim, é um cenário complexo. A gente tem aí na Alerj mais de 50% dos deputados envolvidos aí com problema de gangue territorial armada ou de corrupção. Então, a Alerj do Rio de Janeiro é uma coisa complicada, né? E é isso. Não sei o que mais você tem para perguntar. Perfeito. Realmente é um cenário assim, muito complexo e que exige, né, a manifestação de todas as áreas da sociedade como um todo para a gente conseguir solucionar esse problema. Alexandre, eu passo para você agora, tudo bem? Tudo. Coronel, boa tarde. Boa noite. O senhor disse que a gente não está fazendo certo e que se a gente começasse a fazer tudo certo agora, daqui a algum tempo a gente poderia obter resultados importantes e positivos. O que, na sua opinião, é esse fazer tudo certo? E uma outra pergunta seria, na sua avaliação, essa operação aqui no Rio essa semana foi bem sucedida? Qual a análise que o senhor faz? Obrigado. Então, vamos lá. Na dimensão física, eu considero sim que foi bem sucedida. É difícil você ter uma guerra em que não morra ninguém, né? Quando é uma escalada de violência com centenas de armas de, de alto calibre trocando tiro ali, é muito difícil alguém é, não morrer, né? Ou não ser ferido. A gente tem aí, pelo menos até que eu tenho informação, um delegado que perdeu a perna, né? Tomou um tiro na femoral, conseguiram salvar a vida dele, mas o cara perdeu a perna. E vários outros aí feridos, estão mutilados. Isso é uma coisa muito triste, né? Para ele, vai dizer para ele que valeu a pena, é difícil, né? Para a família dele, o sujeito está mutilado aí pro resto da vida. Mas na dimensão física, sim, foi uma operação bem sucedida, teve um sucesso.
mas é uma operação que, diferente da Operação Arcanjo, que eu participei, ela não vai ter uma continuidade, né? A Operação Arcanjo foi uma operação totalmente improvisada no começo, a gente foi aprendendo enquanto fazia, porque a operação não tinha nada de previsto, de mobilização, de planejamento. Foi uma operação desencadeada no nível político, porque o Rio de Janeiro estava parado, porque já tinha ali 10 dias que o Comando Vermelho estava fazendo, já tinha queimado mais de 180 veículos, já tinha atirado em delegacia, em carro de polícia, em viatura das Forças Armadas. Então, foi desencadeado aquilo ali com a polícia e as Forças Armadas, e depois a gente ficou lá ocupando 19 meses. Foi uma coisa extremamente desgastante, e durante aquele período a gente levou muita coisa ali para a população. Então, durante o período que a gente estava lá, eles puderam usufruir de bastante coisa, de uma paz ali relativa. Inclusive, algumas pessoas diziam para mim: poxa, depois que vocês saírem daqui, nunca mais isso aqui vai ser do jeito que é. E, bom, realmente foi verdade, porque não houve uma prioridade política de manter as conquistas que a gente tinha feito. Então a polícia mesmo entrou lá sem segurança jurídica para trabalhar, com poucos recursos, poucos meios. E a nossa operação, em que pese que era muito mais desgastante, mas ela tinha hora para começar e hora para acabar. A polícia não, o cara ia começar ali para trabalhar naquilo e ia ficar ali anos fazendo aquilo ali, né? Então, bom, estava respondendo. Na dimensão física, sim. Na dimensão informacional, tem tido uma boa participação da imprensa, que é quem vai causar a percepção na população, mas não são todos que estão aderindo a esse tipo de esforço, né? Como eu estava dizendo para ela antes aí, é, o, a população tem que ser unânime em dizer que, olha, não pode ter uma área onde a polícia não consegue entrar, não pode ter uma área onde o bandido manda, não pode ter uma área onde o sujeito fica andando com um fuzil a hora que ele quiser, ele faz o que quiser com o morador, ele impõe o que ele quiser e depois a polícia chega lá e ele recebe com um tiro de fuzil. Isso aí não pode acontecer. Então, a gente tem um problema sério no Brasil, que é o nosso cinema, né? A gente só faz filme de bandido, com bandido latria, né? Então tudo é Pichote, Cidade de Deus, né? É tudo filme mostrando o bandido com glamour, né? Como vítima da sociedade. Acho que os únicos filmes aí que não tem esse viés é o Tropa de Elite 1, 2 e o Intervenção do Rodrigo Pimentel. Os outros todos, eu não lembro de nenhum outro que não seja nesse viés. O próprio seriado de televisão, se você vai ver o Cangaço Novo, ou o próprio Dom, ele no final ele começa a romantizar e apresentar o bandido como vítima, né? Inclusive omitem atrocidades que os personagens fazem na vida real e colocam só uma coisa mais bonitinha na tela da TV. Então, o que hoje em dia você não tem mais como considerar a vitória de uma operação policial ou militar uma vitória apenas no campo, no físico, na dimensão física, né? Então, no século XXI, na era da informação, esses dois outras dimensões, elas têm que ser consideradas, porque, por exemplo, toda operação militar ou policial, ela tem que estar em cima de um tripé, que é da legalidade, moralidade e legitimidade. A legalidade, o pessoal procura seguir o máximo ali, o amparo legal, planejamento, tá ali com mandado de prisão, mandado de busca e apreensão, etc. A moralidade e a legitimidade, isso acaba sendo um conceito ali muito subjetivo e acaba tendo um forte impacto ali do que ocorre na dimensão informacional e na dimensão humana, que entraria o problema do controle social, né? Então, não é um troço assim tão simples, né? Então, o que vai definir é justamente a percepção que vai ser atrelada a essa operação. Em 2010, lá, a Operação Arcanjo, havia, na época ali, um grande interesse político do Estado do Rio e do governo federal em que tivesse ali uma percepção positiva da ocupação e vender uma imagem de que o Estado conseguia garantir a segurança
porque a opinião pública internacional ela começou a questionar a capacidade do Estado de garantir a segurança dos macroeventos que viriam a seguir. E esses macroeventos, eles significavam o quê? Entrada de muita grana no Brasil. E essa grana era supostamente ali para fazer as obras, né, necessárias ali para a infraestrutura. Só que, se você for ver como a coisa aconteceu depois, né, foi tudo superfaturado, deixaram para fazer na última hora para ter dispensa de licitação. E a gente sabe que no Brasil, dinheiro de obra superfaturada e dispensa de licitação tem um cheiro de financiamento de campanha política. Então, abre aí, né, fortes indícios aí, né, de que talvez muita lavagem de dinheiro ali da Lava Jato, outras coisas, pode ter entrado dinheiro desviado dessas super obras. Ou seja, havia ali um interesse grande em que o governo do Estado, né, por acaso Sérgio Cabral, né, ele tinha muito interesse, e assim como Lula e a Dilma, em que a percepção de que a gente podia vencer e podia controlar fosse passada, né? E esse tipo de interesse depois ele meio que foi colocado de lado, né? Foram feitas aí outras operações ali como na Maré, mas coisas ali mais para inglês ver, para garantir a Copa do Mundo, etc. Mas o interesse genuíno em resolver o problema, eu acho que nunca teve, né? Visando políticas permanentes, né? Então, eu acho que nunca teve. Perfeito. Coronel, Certo. muitíssimo obrigada por nos receber, como a gente combinou, né? Ficamos aqui conversando alguns minutinhos, já foi o suficiente para a gente completar nosso programa, né? E assim, gostaria muito de te agradecer pela presença, pelo retorno. A gente teve alguns probleminhas ontem, mas deu tudo certo no final. Muitíssimo obrigada pela sua presença, pelo seu posicionamento, né, pela sua opinião aqui. Agradecer também a equipe, Alexandre, Pedro, Giovana, pela presença. E é isso. Muitíssimo obrigada, Coronel. Tá bom, valeu, gente. Um abraço, Tchau, sucesso para Um tchau. você. abraço.